Olá, eu sou Romeu Arcanjo, jornalista da equipe do site Radar Geral, o novo site de Itabirito. Eventualmente a gente vai fazer um vídeo, mas a prioridade são as matérias do site, os textos jornalísticos no caso, as notícias. Nós vamos ter também artigos de opinião e os vídeos serão esporadicamente. Agora, na nossa estreia, nós entrevistamos ninguém menos que o prefeito de Itabirito, Orlando Caldeira, do Cidadania. Prefeito, obrigado pela entrevista. Em pleno sabadão, eu quero agradecer pela oportunidade de entrevistá-lo. Já começo com a primeira pergunta. Até agora são 518 casos confirmados de coronavírus, com 2 mortes. Quais foram os erros e quais foram os acertos da Prefeitura no combate à pandemia? Bom dia, Romeu. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado por estar participando, da estreia do Radar e um novo site. Torço para que vocês tenham o maior sucesso possível e que possa realmente fazer um jornalismo de primeira qualidade e Itabirito merece, todos nós merecemos. Meus parabéns pela iniciativa de todos vocês e que isso possa trazer muito mais vantagens para Itabirito, mostrando para a nossa população a real situação, o que está acontecendo com o nosso município. Meus parabéns. Então, Romeu, erros e acertos. É difícil falar em erros e acertos com uma pandemia que é algo novo no mundo, Nós nunca vivenciamos isso. Então, tudo que nós em Itabirito começamos a fazer inicialmente foi fazer uma leitura do que estava acontecendo no mundo e, de uma certa forma, fazer com que nós trouxéssemos para dentro da nossa cidade. Então, Itabirito saiu muito na frente, até mesmo do governo do estado, em relação a essa pandemia, fechando a parte do nosso comércio em relação à aglomeração, em relação às nossas barreiras sanitárias, que foi muito importante, em fazer uma parceria com a Vale, que hoje nos fornece todos os dias um caminhão-pipa com água e cloro para a gente poder lavar as nossas ruas, a higienização que nós estamos fazendo, as varreduras. Então tem muitas coisas que nós fomos fazendo em função do que nós entendemos que pudesse estar contendo essa questão do vírus. E Itabirito, eu acho que fez um para-casa muito bem feito em relação a isso. Procuramos todas as companhias de mineração para poder fazer a questão do distanciamento, o número de ônibus que poderiam transitar com o número de pessoas mínimo, ou seja, 50% da capacidade, a aferição de temperatura em todos os sites, os controles, as ferramentas que estão sendo utilizadas pelas empresas para poder saber como está a saúde de cada funcionário. Isso é muito importante. Evidentemente que podemos ter sim erros, Nós começamos a fazer e adotar com que os nossos decretos fossem realizados da forma que a gente estava entendendo como que o Brasil poderia, uma vez que a gente não tinha uma demanda de informações vindo do nosso governo federal e do nosso governo estadual. Depois o governo estadual fez o Minas Consciente, nós recebemos a judicialização do nosso meritíssimo juiz, doutor Antônio, onde que nós assumimos o compromisso de adotar o Minas Consciente, que vem com as ondas, abertura das ondas, progressivamente, de acordo com cada região do estado de Minas Gerais. Como nós estamos numa região central, próxima a Belo Horizonte, e Belo Horizonte hoje recebe todos os pacientes do estado, acabou que houve uma saturação dos leitos no município de Belo Horizonte. E isso, o Minas Consciente acabou fechando um pouco mais e hoje nós estamos na onda verde, que é a onda essencial. O que acontece na região impacta em Itabirito, sim, no caso. Sim. O senhor acredita que houve uma intromissão da justiça, algo inconveniente com relação aos cuidados à pandemia, já que a prefeitura permitiu que o comércio fosse aberto e depois teve que fechar novamente a mando da justiça, digamos assim? Como é que o senhor avalia isso? Não foi uma intromissão. Na realidade, a gente já vinha conversando muito com o Ministério Público sobre os problemas que nós tínhamos no nosso município. Que na realidade, naquele momento, Romeu, quando nós adotamos o Minas Consciente,
acabou-se que nós abrimos foi muito mais do que nós estávamos abertos. Né? Por exemplo, a questão dos bares, né? Foram fechados pouca coisa naquele momento. E nós chegamos na onda branca e na onda amarela. Nós estamos em qual onda agora? Agora nós regredimos para a onda verde. A sequência é a verde, branca, amarela, vermelha, roxa e cinza, que são pós-pandemia, né? Então, nós estávamos já na onda amarela e tivemos que agora retroceder em função do aumento de casos que aconteceu no estado de Minas Gerais e por Itabirito estar dentro do contexto da região central. Prefeito, o senhor acha que o itabiritense, de um modo geral, ele está tomando os cuidados com relação ao coronavírus? Eu digo isso porque o senhor também uma vez falou na Câmara que é contrário a atitudes arbitrárias contra a população, quando a população ser detida na rua sem máscara, alguma coisa que a gente observa, coisas do tipo que a gente observa em outras cidades. Como é que o senhor acha que a prefeitura como é que a prefeitura de Itabirito está se portando com relação às pessoas na rua? Porque a gente sabe que tem regras nos estabelecimentos comerciais, dentro dos estabelecimentos, mas nas ruas, o que a prefeitura está fazendo? Então, meu amigo, todas as nossas determinações foram exatamente desse sentido. Eu não vejo necessidade alguma de nós oprimirmos de uma maneira mais ostensiva o nosso povo. Nós temos que fazer, são as orientações, né? É uma questão cultural. A gente precisa entender essa pandemia e mostrar para a população de Itabirito que a cultura da prevenção é o uso de máscara, é o não estar aglomerado, não estar em lugares onde que possa ter uma facilidade de estar fazendo um contágio mais expressivo. Então, essa necessidade de termos que fechar alguns estabelecimentos, como mostram as ondas, é exatamente para a gente poder tirar as pessoas de circulação. Agora, aquelas que por uma razão insistem em querer sair, em querer estar nas ruas, nós temos procurado fazer as orientações, tanto com os carros de som, agora nós colocamos os outdoor, mostrando também para a população ter a sensibilidade de conhecer mais, ler, entender o que é essa pandemia, né? A razão da pandemia, e nós tivemos grandes exemplos pelo mundo que exatamente o afastamento e o uso da máscara são essenciais. E isso nós estamos mostrando para a população e já conseguimos grandes avanços. Alguns outros lugares onde tem desobedecido as regras dos protocolos, a prefeitura tem feito a fiscalização, o pessoal também se treinou para isso, porque muitos de nós, né, acho que como na nossa totalidade, a gente não tem nem muita conhecimento da questão dessa contaminação, né, e fomos aprendendo a poder fazer. Hoje a gente faz as notificações e aqueles que insistem em desobedecer os protocolos, muitas vezes estão sendo multados. Prefeito, mudando de assunto agora, teve uma licitação da coleta de lixo, que antes, a cada mês, a prefeitura pagava R$347 mil, e agora, a cada mês, a prefeitura pagava R$347 mil pela coleta de lixo. Agora, mensalmente, a prefeitura paga R$520 mil, ou seja, um aumento de 49% ao mês. A que se deve isso? Inclusive, essa denúncia foi feita ao Ministério Público. Como é que o senhor responde a essa situação? Veja bem, é um serviço essencial. Quando nós chegamos, é natural, pelo vencimento do contrato, ter sido feita uma nova licitação emergencial para a questão do lixo. Inclusive, agora nós já estamos colocando, já de imediato, uma nova licitação, né, para ser feito de uma maneira que não seja da forma como foi, e agora vai ser uma licitação realmente. E o que ocorreu com o Itabirito? Tinha vários lugares no Rio que nós não fazíamos coleta de lixo. Você tem uma ideia, o Água Limpa, por exemplo, lá tem 3 mil famílias, né? Onde que estava todo esse lixo sendo jogado? Nas nossas nascentes, que é onde que nasce o nosso rio Itabirito, aterrados. Água Limpa tinha zero coleta? Zero coleta, zero.
inclusive os próprios aqueles condomínios que ali estão, também em volta da Coca-Cola, né? Então, hoje a Prefeitura já faz 100% da coleta do água limpa, para que nós não tenhamos problemas de poluição e nem a queima de lixo, que lá eles usavam queimar o lixo. Então, isso aí aumentou a distância que é do água limpa. E outros lugares, outros bairros que foram crescendo, a nossa cidade está crescendo muito, né? Só na região de São José são mais de 15 bairros que foram construídos, e a gente precisa estender esses caminhões, buscar esse lixo, a coleta, continuarmos com a nossa coleta seletiva, que nos ajuda muito, né, para amenizar o nosso tema de aterro sanitário, que nós temos que fazer um trabalho efetivo para poder aumentar a capacidade do nosso aterro. Então, isso tudo vai em função do crescimento da nossa cidade, né? Então, nós fizemos um trabalho, o nosso secretário Fred está muito imbuído em nós fazermos isso, a gente quer e faz. Hoje nós estamos com um sistema de pregão eletrônico na Prefeitura, exatamente para a gente poder abaixar o máximo dos preços unitários de cada contrato que nós fizemos. E isso nós já conseguimos em contrato de tenda, contrato por exemplo, no Carnaval, dos próprios banheiros químicos, o contrato dos veículos que nós alugamos. Então, nós estamos pegando preços até mais favoráveis do que há 2 anos atrás com o nosso pregão eletrônico. Então, o aumento no valor mensal seria por causa da expansão? Claro, com certeza. O prefeito, no que diz respeito às barragens, recentemente algumas famílias tiveram de sair de suas casas, famílias de Itabirito e de Ouro Preto. Como é que está a questão dessas barragens? Qual o risco? Qual é a orientação para o pessoal de Itabirito? Como é que o senhor fala a respeito desse assunto? Então, Romil, nós estamos, todos itabiritenses, sofrendo com essa questão das barragens. E nós precisamos dar todo o apoio para que a construção do muro ocorra, para nos tirarmos dessa situação de qualquer risco. Essas barragens de Forquilha 1, 2, 3 e 4, lá na mina de Fafa, que fica na região de Ouro Preto, tem na sua jusante todo um talveg que vem trazer essa lama caso haja o rompimento. Então, a construção do muro barra essa questão de ocorrer um rompimento dessas barragens e não vir para o nosso município. Então, esse muro é preponderante que ele seja construído. E estamos trabalhando muito para que dê sequência, e agora nós já estamos com uma evolução grande. Diria para você que talvez 50% do muro já está pronto. Agora, essas famílias, 16 famílias que você comentou, qual razão que elas estão sendo retiradas por precaução? Foram feitos um estudo que nós chamamos de dam break de barragens, que é o PAI-BM, onde mostra para a gente onde a lama vai atingir no caso de rompimento. A Vale fez isso naquele período, mostrando rompimento de barragem. E agora, através de outros estudos, ela fez um simulado dessa lama, onde que se romper as 4 barragens simultaneamente, esta área seria um pouco maior. Então, acima do muro, nós temos 16 famílias que estão dentro dessa área que foi ampliada com a possibilidade de um rompimento de 4 barragens. Então, por precaução, o Ministério Público e a Vale estão fazendo a remoção dessas famílias para hotéis, casas de família, caso elas queiram ir, para que possam fazer novos estudos, ter uma tranquilidade de caso ocorra, não sejam atingidas essas famílias. São 16 famílias de Itabirito. 15 famílias de Itabirito e uma na região de Ouro Preto. E essa, qual que é o que essas famílias podem esperar? Elas vão voltar para suas casas? Claro, vão voltar. Aí vai ter a construção do muro, como elas estão a montante, vai iniciar um trabalho de descomissionamento dessas barragens e as famílias voltam a ter sua vida normal. A questão das barragens continua a mesma, ou seja, não aumentou o risco? Não aumentou. É o nível 3, são 4 barragens, tem uma no nível 1, nível 2 e 2 em nível 3, que é um estágio que poderíamos dizer assim, fase de rompimento, mas elas estão estabilizadas, principalmente agora, nessa época de seca, onde o nível das águas, ou seja, o NA, está muito baixo, então o risco é bem menor. Prefeito, falar um pouco agora de nepotismo. O senhor recentemente, algumas pessoas foram demitidas aqui da prefeitura, nós estamos em seu gabinete.
por questão de nepotismo. O senhor já, quando essas pessoas foram contratadas, a prefeitura já tinha essas informações de que poderia cair, ser enquadrado na questão do nepotismo? E eu queria que o senhor me corrigisse se eu estiver errado. O nepotismo aqui em Itabirito, a forma com que o Ministério Público lida com o nepotismo aqui em Itabirito é de uma forma mais ampliada. Tem um TAC, um termo de ajustamento de conduta, que amplia essa noção de nepotismo. Ou seja, muitas vezes o funcionário não é considerado nepotismo, mas em Itabirito, por causa do TAC, ele passa a ser considerado nepotismo. Enfim, são duas questões. Vocês aqui na prefeitura já sabiam que havia esse risco e que se realmente aqui em Itabirito essa ideia de nepotismo perante o Ministério Público, por causa do TAC, ele é mais ampliado, ele é considerado, ele não é perdi as palavras. Ele é considerado um pouco mais amplo em relação à súmula 13. Sim, é mais amplo que a lei federal. Exato. Ok, é isso mesmo? É isso mesmo, Romeu. Desde que nós assumimos, preocupados, sempre eu estive e vou estar sempre com essa questão do nepotismo, nós temos que seguir a lei, isso é fundamental, né, para nós. Podemos fazer tudo que é estabelecido por lei e por norma. Nós não abrimos mão. Então, quando nós assumimos, muitos casos desses, que não estavam na súmula 13, já estavam com a súmula 39, com o TAC, nós fomos observar através de denúncias que fizeram e, como fomos ver, a maioria deles estavam já em governo passado. Então, nós tomamos as providências de fazer esse desligamento dessas pessoas, né? Infelizmente, muitas pessoas capacitadas que estavam aqui dentro da prefeitura, nós ficamos muito chateados com a saída delas, porque são ex-funcionários que se dedicavam, trabalhavam, e por ter essa infelicidade desse TAC, que foi assinado pelo ex-prefeito, nós tivemos que cumprir. E um trabalho que nós fizemos foi depois passamos um relatório a todos os funcionários da prefeitura, para que eles mesmos mostrassem se eles tinham parentes aqui dentro e que seriam analisados pelo nosso jurídico, se seria nepotismo ou não. Fizemos isso. Então, todos aqueles que nós tínhamos conhecimento, o fizemos, e aqueles que nós não tínhamos, fizemos esse levantamento para, infelizmente, seguir essas demissões. Não era o que nós queríamos, nós não sabíamos desse TAC, né? Mas tivemos que cumprir, porque realmente o que é lei, então, o que é norma, a gente tem que cumprir. Quando o senhor assumiu, o senhor não tinha conhecimento do TAC? Não. Ok. Prefeito, com relação ao desemprego, os dados inclusive me chamaram bastante atenção, que houve um saldo positivo aqui em Itabirito, justamente por causa da questão da construção das barragens. Se eu estiver errado, mais uma vez me corrija. Das barragens não, do muro. Do muro, exatamente. Exatamente. De janeiro, no entanto, o comércio teve uma perda dos postos de trabalho. Como é que é a questão do emprego? Como é que o senhor avalia a questão do emprego aqui em Itabirito, principalmente com relação ao comércio, já que está havendo essa pandemia? O comércio de Itabirito, ele também recebeu os benefícios do governo federal, que foram recursos para assegurar os empregos. Então, muitos deles conseguiram essas concessões de empréstimo do governo federal. Nós também disponibilizamos, através do nosso CAC, na Adesita, que foram valores que a prefeitura colocou, até numa lei do vereador Max, e que nós ampliamos e foi aprovado na Câmara, para que a gente pudesse fazer alguns empréstimos para também o comércio de Itabirito. Isso nós estamos fazendo, Essa lei foi aprovada e a gente tem ajudado muito aos comerciantes. Então, isso manteve um pouco o nível dos empregos no nosso comércio. Agora, Itabirito, Romeu, não só pela construção do muro, mas como as mineradoras que nós temos aqui no nosso município, nós temos uma oferta de empregos hoje muito grande,
né? E agora, com a chegada da Agile, aumenta mais ainda essa oferta. Nós já conversamos com os empresários da Agile que essa oferta seja dada principalmente para a mão de obra feminina e também o primeiro emprego, né? Fazemos treinamentos. Já estamos fazendo parceria com o SESI e Senai, conversamos com a Vale também para dar mais prioridade de contratação da mão de obra feminina. Já foram contratadas agora recente 80 mulheres e vamos fazer com que isso aumente, porque hoje o déficit maior são das mulheres e nós queremos aumentar essa oferta e também do primeiro emprego, dando oportunidade para os jovens, dando oportunidade para eles estarem inseridos no mercado de trabalho. Prefeito, até maio foram 950, um saldo positivo de 959 empregos. No entanto, enfim, em compensação, houve até maio, houve 63 postos de trabalho foram demitidos 63 trabalhadores do comércio, do setor de comércio. Em segundo lugar, foram o setor de serviço, 43 empregos que foram perdidos. E, no entanto, aí a construção civil foram 1.011 empregos a mais, ou seja, o saldo, como eu falei, é positivo. Mas, prefeito, tem uma situação que é a fama do povo de Itabirito com relação aos empregos. O empresário, do modo geral, encara o itabiritense como uma pessoa que apresenta muitos atestados médicos, não são todos, mas existe essa fama, e não tem muita responsabilidade. Inclusive, o Cine ofereceu algumas vagas de emprego, pouquíssimas pessoas de Itabirito foram procurar. Aquelas filas do Cine são, na maioria das vezes, compostas por pessoas que não são de Itabirito. Essa situação, o que o senhor está dizendo? Então, muitas vezes essa situação leva a nossa mão de obra ser um pouco dessa forma como você está comentando, muitas vezes pela vantagem de nós termos uma quantidade de empregos, vamos dizer assim, sobrando, né? E muitas vezes a turma começa a procurar, né, através de informações das empresas que estão contratando, salários mais vantajosos. E isso leva muito nessa cultura para que o pessoal tenha essa rotatividade nos seus empregos. Eu acredito que o povo de Itabirito é um povo trabalhador, tem ofertas, são todos eles, né, e nós, né, vivemos do nosso labor. Então, a oferta de empregos leva a essa tal situação. E também agora com as novas normatizações do Ministério do Trabalho em relação às demissões, em relação ao seguro-desemprego, né, que mudou muito, que era um atrativo você ficar mudando de emprego, isso acabou mudando e as pessoas agora estão refletindo um pouco mais, né, e tem também aquelas garantias que as empresas dão, que se tiver falta, na questão do absenteísmo na empresa, você perde algumas vantagens, como cesta básica, etc. e tal. Então isso foi ajudando também para que houvesse uma melhor fatia nessa condição de que cada um, né, se comprometesse com aquilo que assumiu no seu contrato de trabalho. Quando a sua equipe assumiu, quando o senhor assumiu, foi dito que novas obras não seriam feitas. No entanto, o senhor entregou algumas obras importantes para Itabirito. Parte da Avenida José Fares de Raime, uma parte foi inaugurada recentemente, a creche do São José, e, enfim, o que o senhor tem a dizer a respeito dessas obras? Então, Romeu, como o nosso prazo é muito curto, 1 ano e 3 meses, né, assumimos dia 4 de setembro, agora nós estamos com 10 meses de governo, nós fizemos uma avaliação das obras que poderiam ser concluídas, evidentemente preferindo dar sequência àquelas obras que iniciaram, porque existe a lei de responsabilidade fiscal. Nós temos que até dezembro iniciou uma obra ter que terminar, né? Você não pode começar uma obra e deixar para um governo futuro, você tem que concluí-la. Então ela tem que estar dentro do seu prazo da sua gestão.
Então nós estudamos todas que estavam em andamento, vamos atacar, vamos terminar, porque é importante, tem dinheiro público e vai ser de muita utilidade. A visão que teve o governo passado, o prefeito passado, foi uma visão ampla nesse sentido, que essas obras eram necessárias, nós entendemos que são, e assim nós estamos fazendo que todas elas sejam concluídas. Essas que você citou, e ainda tem algumas outras que nós vamos entregar ainda esse ano. E dentro do nosso contexto, do funcionalismo da prefeitura, com a nossa equipe própria, a gente tem conseguido também muitos avanços. Estamos melhorando as nossas praças, recuperando as nossas ruas, cortando o mato, deixando a cidade organizada, limpa. Itabirito está ficando realmente limpinha, depois que a gente conseguiu todos os contratos, depois que nós conseguimos encontrar os meios, os mecanismos para a gente ter velocidade e fazer com qualidade. Tivemos nesses 10 meses, 6 meses, Romeu, de chuva, só nas chuvas mais intensas no estado de Minas Gerais nos últimos 100 anos. E nós brilhantemente em Itabirito passamos sem termos enchente, pela intervenção que foi feita no rio Itabirito, com o esforço de vários, da Adesita, das companhias que nos arrumaram os recursos para nós fazermos isso. Foram gastos R$500 mil limpando o nosso rio Itabirito, a nossa barragem lá no Santa Luzia, e isso nos ajudou para que nós não tivéssemos enchente. Então isso favoreceu muito para que nós, nesse período, após as chuvas, a gente conseguisse fazer esses avanços nessas obras, e agora, lógico, com 10 meses, a gente começa a fazer as entregas dela. Prefeito, eu vou falar o nome de algumas pessoas aqui de Itabirito. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente o que o senhor acha dessas pessoas. Eu queria começar com o presidente da Câmara, o vereador René Américo da Silva, que é o René Butecos. O que o senhor acha dele? Polêmico. Arnaldo Pereira dos Santos, vereador. Uma pessoa muito inteligente. Pastor Anderson. Eu não queria falar não, mas vou falar. Começou a melhorar nas suas reportagens, está virando um grande profissional. Ok. Padre Miguel. Um grande pároco, um qual eu respeito muito pela sua fé e a sua dedicação ao povo itabirito. Ok. Prefeito, obrigado pela sua entrevista, em pleno sábado. Desejo que o senhor tenha um bom dia e, de coração, eu agradeço pela sua disponibilidade. Desde o primeiro momento, o senhor se dispôs a falar com a gente. Lembrando que o site é o www.radargeral.com.br. É muito importante que você, telespectador, coloque o BR. E que vai ao ar hoje, no sábado mesmo, dia 4. Prefeito, suas considerações finais, por favor. Eu gostaria muito de te agradecer por essa oportunidade de estar estreando nesse site. É uma honra para nós podermos fazer isso. E todas as vezes que vocês precisarem de ter alguma informação, não só eu, mas como toda a nossa equipe da Prefeitura, estará em condições de poder dar todas as informações, porque o que a gente quer para o nosso município é exatamente isso, Romeu. É a transparência, é o orgulho de sermos itabiritenses, de fazer pela nossa cidade. Podemos errar? Podemos. Todo ser humano tem a sua porção de possibilidade de um erro, mas queremos fazer sempre o correto. Vamos buscar o correto, seja no jurídico, seja em qualquer situação que nós tivermos, para que a nossa cidade possa crescer, para a nossa cidade ser uma cidade amiga, que a gente possa ser amigo de todos, onde que aqui a gente cresceu e teve essa interação com todas as pessoas. Você é de Itabirito, prefeito? Eu vim para cá com 3 anos para 4 anos de idade. Prefeito, deixa eu falar mais 3 pessoas que eu acabei esquecendo. Pode. Ricardo Oliveira, vereador. Foi um parceiro do nosso partido, resolveu sair e tem os seus sonhos. O juiz de Itabirito, doutor Antônio. Um excelente juiz, um homem íntegro, na qual eu tenho muito respeito. Wagner Melilo, o ex-diretor do SAI. Um profissional capacitado, onde que fez um belo trabalho para o nosso SAI, onde o SAI hoje é o que é. Obrigado, prefeito.